Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres emite alerta máximo para novas tempestades no Espírito Santo. Chuvas deixaram 7 mortos e 2.000 desabrigados no estado. Depois de provocar 17 mortes e infectar centenas de pessoas na China e outros países asiáticos, o coronavírus chega aos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde estuda declarar emergência internacional. Mortes de ciclistas aumentam mais de 60% em São Paulo e podem ter relação com o maior uso de bicicletas para entregas. E os moradores de São Paulo destacam oportunidades, lazer e entretenimento como pontos fortes da cidade que faz 466 anos neste sábado. Agentes do Ministério da Saúde vão percorrer o trajeto do homem que morreu com febre hemorrágica no interior paulista. Profissionais de saúde e pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitorados. Dividir roupa, carona, espaços e muitas outras coisas já faz parte da realidade de muita gente. É o consumo compartilhado, que ganha cada vez mais adeptos. E este é o assunto da nossa conversa de hoje aqui no estúdio. JC1 Cultura de Informação começa agora. A aniversariante da semana, a cidade de São Paulo, é avaliada pelos moradores em uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo. E segundo os entrevistados, o maior problema é a violência. O destaque positivo fica por conta das oportunidades. São Paulo é atrativa por inúmeros motivos. Os parques. Eu gosto de tudo, São Paulo, da cultura, da cidade. Mercado de trabalho, facilidade de ir para todos os lugares de ônibus. As artes trouxeram Carol do Rio de Janeiro para a capital paulista para uma segunda temporada. E dessa vez ela espera ficar, pois acredita que aqui a chance de ver o nome estampado no elenco de outros musicais é maior. Na minha área, como eu sou artista, aqui em São Paulo está tendo mais oportunidades. O mercado de musicais é grande aqui, então tem mais oportunidades de emprego. As oportunidades ainda são o grande aspecto positivo da cidade, na opinião dos moradores ouvidos pela Rede Nossa São Paulo. Na sequência, aparecem no levantamento lazer e mercado de trabalho. A oportunidade nós entendemos que é uma questão mais difusa, ela é uma questão que está ligada à chance de relacionamentos, à chance de conhecimento, de inovação. Então eu digo assim, ela é uma questão que tem uma amplitude maior. Eu acho que quando nós focamos na questão do mercado de trabalho, é uma questão mais objetiva, efetivamente. Não deixa de ser uma oportunidade, mas é uma questão mais objetiva nesse sentido. Mas numa cidade com a dimensão de São Paulo, há ainda muito a melhorar. A cidade está precisando ser melhor, as pessoas precisam ser melhores, ajudar umas às outras. E as pessoas não têm tempo de falar uma com a outra. Mal bom dia de dar nem pro vizinho. A sujeira nas ruas me incomoda bastante. A condução, que às vezes está precária, Das enchentes que dá nos bairros pobres por aqui. Eu não gosto da violência, muita violência. Entre os principais pontos negativos mapeados pela pesquisa estão violência, criminalidade e trânsito. Outro dado é que 57% dos paulistanos não participam de nenhuma atividade ligada à vida política da cidade. Mudar esse número é fundamental para melhorar a qualidade de vida em comunidade. É muito importante você trazer a perspectiva da sociedade para dentro da política e para isso precisa ter espaços de escuta, de diálogo e isso a política pode instituir. Você pode criar espaços em que você dialogue, conselhos, espaços de escuta, não é? Você tem como orientar esse diálogo para tomar suas decisões. E por aqui nós queremos saber também a sua opinião. Você pode participar do programa com as suas perguntas, seus comentários. É só usar a hashtag JC1. E além disso, você também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. O nosso Instagram é @jornalismo TV Cultura, nosso Twitter, jornal @jornal_cultura e nós estamos também ao vivo pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura.
E nessas férias, as crianças podem abusar da criatividade em oficinas com as peças Lego. São vários ambientes montados na chamada Lego City, num shopping aqui de São Paulo. E quem está lá e vai trazer essas informações para a gente é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Joyce? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, ao todo são 5 espaços montados aqui no Lego City. É um local destinado para crianças de 1 ano e meio até 12 anos de idade. E ainda mais nesse finalzinho de férias escolares, né, que os pais estão procurando o que fazer com as crianças, é uma boa pedida. Por exemplo, aqui nesse espaço aqui, tudo bem, gente? Deixa eu te mostrar. Ó. As crianças podem montar um carrinho aqui com as peças do Lego. Já tem um monte de gente montando aqui. E pode brincar ali na rampinha da polícia. São 5 espaços no total. Vou conversar aqui com a Lilian Piva, que é gerente de marketing do Shopping Eldorado. Lilian, muito boa tarde para você. Como que funciona esse espaço aqui? O evento é gratuito, basta os pais aí anteciparem um cadastro no aplicativo do Shopping Eldorado e vem aqui com toda a família. Não tem fila, né? É só chegar. Não, só chegar e, na verdade, olha que bacana, um evento que remete não só crianças, mas os pais também. Isso faz com que toda a família participe, não só as crianças pedem para vir, mas os pais também. Então é só chegar, é gratuito, antecipar. Eu percebi aqui tem mais pais brincando do que o próprio filho. É verdade, esse é o interessante, o evento familiar. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Ó, só lembrando mais uma vez que a entrada é gratuita, não paga nada por isso. O Lego City fica aberto até o dia 9 de fevereiro aqui no Shopping Eldorado, Zona Oeste de São Paulo, aberto do meio-dia até às 7h30 da noite. Joyce. Legal, hein? Últimos dias das férias ainda dá para curtir um pouco. Bom, agora a gente fala de saúde, né? Porque uma doença que não era identificada há pelo menos 20 anos faz uma vítima em São Paulo. É a chamada febre hemorrágica, que é causada pelo arenavírus, transmitida por roedores silvestres. A doença começa com sintomas como febre, náuseas e manchas pelo corpo e causa uma hemorragia nos órgãos, provocando a morte. A vítima é um homem de 52 anos, morador de Sorocaba. Ele morreu em 11 de janeiro, 2 semanas depois de apresentar os sintomas. Num primeiro momento, os médicos acreditavam que ele tinha febre amarela. Depois de passar por 2 hospitais do interior, veio para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde morreu. O Ministério da Saúde informou que entre 100 e 150 funcionários de hospitais e laboratórios que tiveram contato com o paciente ou manusearam amostras estão sendo monitorados até o final do período de incubação da doença, que varia de 7 a 21 dias. Apesar da gravidade da doença, a Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde tranquiliza a população. Não existe nenhuma preocupação em relação à transmissão para a população geral, porque ele está restrito aos profissionais de saúde e, eventualmente, a uma exposição a ratos selvagens. Bom, e além de Sorocaba, onde a vítima de febre hemorrágica morava e houve a primeira internação, agentes do Ministério da Saúde devem visitar nos próximos dias Itapeva e Itaporanga, outras 2 cidades do interior paulista, por onde ele passou pouco antes de apresentar a doença. Uma preocupação é identificar todas as pessoas que tiveram contato com o doente. Elas precisam ser monitoradas até o dia 3 de fevereiro, quando se encerra o ciclo de 21 dias de incubação da doença. A repórter Adriana Cimino está na Secretaria Estadual de Saúde e tem mais informações. Ao meu lado está a Helena Sato, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Doutora Helena, há motivos para que as pessoas fiquem preocupadas com novos contágios de febre hemorrágica? Não há necessidade. É importante deixarmos claro que o hospedeiro desse vírus são os roedores, das matas, são roedores silvestres, não há necessidade. Algumas pessoas ficam preocupadas com roedores das áreas urbanas. Não há necessidade, essa é uma doença de transmissão da região de matas. E quais providências vocês vêm tomando com relação a esse caso de Sorocaba? Em relação ao caso, né, infelizmente, o paciente infectado, então está sendo feita toda a investigação deste caso. O caso, então, já foi confirmado por uma infecção pelo arenavírus. Os últimos casos foram relatados há mais de 20 anos atrás. Então, os hospitais e os profissionais de saúde estão sendo acompanhados, os que tiveram contato com esse paciente, e os hospitais e as unidades de saúde da região estão alertas para a ocorrência de novos casos e o adequado acompanhamento.
A gente segue agora com um giro de notícias pelo país. Espírito Santo recebe alerta máximo para tempestades. A previsão é que o volume de chuvas aumente ainda mais entre hoje e sexta-feira. De acordo com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, os temporais devem atingir as cidades do sul do estado, além da Grande Vitória. A região metropolitana de Belo Horizonte também deve ser atingida pelas chuvas intensas. Em Campina Grande, na Paraíba, as chuvas também provocaram um grande estrago. Veja o momento em que este homem caiu num bueiro quando tentava atravessar a rua. Em Goiânia, esse motociclista foi levado pela enxurrada. Ele consegue se equilibrar, mas cai novamente. Em seguida, o motociclista foi resgatado por moradores. Preso em São Paulo, o motorista suspeito de matar Kaique Pietro da Silva na madrugada do último dia 13, numa borracharia na zona sul da cidade, durante uma festa de aniversário. William Volpe, de 26 anos, que segundo a polícia não tem carteira de motorista, fugiu logo depois do acidente. Ele já responde a processos por roubo e por porte ilegal de armas. A justiça decretou a prisão de William por 30 dias. O governo brasileiro decidiu criar o Conselho da Amazônia, além de uma força nacional para proteger a área. Essa foi uma resposta à forte pressão de entidades ambientais. O conselho será coordenado pelo vice-presidente, Hamilton Mourão. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ainda não há uma data para funcionamento do Conselho da Amazônia, nem uma previsão de quanto ele deve custar. As mortes de ciclistas aumentaram 64% na cidade de São Paulo durante o ano passado, em relação a 2018. Segundo especialistas, esse aumento pode estar ligado ao comportamento de risco apresentado pelos ciclistas e a uma participação maior deles nos serviços de entrega de comida pedida por aplicativos. Quase um ano depois do rompimento da barragem em Brumadinho, o Ministério Público de Minas Gerais denuncia a mineradora Vale, a companhia alemã Tuvisud e mais 16 pessoas das duas empresas por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Entre os denunciados está o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. A dor dos familiares das 272 vidas interrompidas em Brumadinho é compartilhada pelos mais de 3.000 bombeiros que participaram da maior operação de resgate no Brasil. As buscas só vão parar quando foram encontrados os 11 corpos que ainda estão desaparecidos. Vamos ver agora mais uma reportagem especial da série Angústia Sem Fim, Brumadinho, um ano depois. Você vê um pai, uma mãe, você não saber se o filho vai voltar. É muito, desculpa. Brumadinho, janeiro de 2019. Na Praça Central, o choro de uma mãe. Há 20 dias atrás, ele falou: mãe, a barragem está minando água, mãe. Eu falei: é normal, porque eu não entendo disso. Não era normal. Janeiro de 2020. Yolanda não mora mais em Brumadinho. Não suporta a dor da lembrança do lugar onde o filho morreu. Quando ele não voltou mais, depois de 5 horas, 5h30, ele já não mais voltou. Aí ele já estava morto. Robert tinha 19 anos e prestava serviços para a Vale há 8 meses. Na sala da casa, alugada pela mineradora, não existem fotos do rapaz. O porta-retrato fica numa caixa. Não matou só as pessoas lá, matou a gente cá fora, né? Que a vida parou, dia 25 de janeiro parou. A gente perdeu o chão, a gente não sabe como subir os degraus. O corpo de Robert foi um dos últimos localizados. No Parque da Cachoeira, vimos uma equipe dos bombeiros fazendo buscas. A operação está na 5ª fase. 2 tendas gigantes foram montadas para permitir o trabalho nos dias de chuva. A dificuldade encontrada é a mesma que todos nós vivenciamos aqui, né? Do terreno, né? Difícil acesso, da localização, deslocamento. Aquela ali era a barragem 1. Além do número de mortos, olhar para toda essa destruição ajuda a entender a dimensão dessa tragédia.
O tamanho da cratera aberta aqui embaixo e a quantidade de rejeitos espalhados ao redor impressionam. O mar de resíduos correu por 10 quilômetros. Nós vamos começar a trabalhar abaixo dos 3 metros até 6 metros e principalmente em áreas de interesse. Baseado em todos os achados que nós tivemos, todas as probabilidades em razão da inteligência e onde os próximos cones de odor também indicarem maiores probabilidades. Você pega a terra ali, você vira, revira 3, 4 vezes, tem muita lama, você põe para secar e depois você torna a olhar de novo. O último corpo encontrado foi em 22 de novembro. A Josiana e a Natália lideram a Associação de Familiares das Vítimas. Depois de quase um ano, a angústia cresce conforme passam os minutos. Enquanto tiver buscas que os bombeiros continuar conosco, nós vamos manter a nossa esperança, porque eles não estão desaparecidos. Eles estão lá na Vale, eles estão lá na Mancha do Rejeito. A irmã Lecilda de Oliveira tinha 49 anos e trabalhava na Vale há quase 30. Foi uma das primeiras mulheres na equipe e tinha orgulho do uniforme da empresa. Na véspera do acidente, ela mandou uma mensagem consolando uma amiga que havia perdido a mãe. A gente começa a lembrar das pessoas e sentir falta delas, né? Saudade é uma coisa que dói. Beijo pra você, boa noite. Lecilda deixou 2 filhos, de 22 e 27 anos. A irmã da Josiana, Juliana de Rezende Silva, tinha 33 anos e morreu com o marido. O casal trabalhava na Vale. Reviver as lembranças do dia 25 é um toque no portão no horário que ela chegava, que você para e pensa, será que é ela? A própria Josiana poderia estar na lista de mortos. Funcionária da mineradora, ganhou folga no dia do rompimento da barragem, mas diz que ainda não pensou nisso. Da epidemia causada pelo coronavírus. Já são centenas de casos, 17 mortes e o primeiro registro nos Estados Unidos. A gente volta já já. A epidemia do coronavírus na China já tem 17 mortos e mais de 440 pessoas hospitalizadas, segundo o último balanço. Os Estados Unidos registraram a primeira ocorrência do vírus fora da Ásia e o presidente Donald Trump diz que o país está preparado. Mas a Organização Mundial de Saúde pensa em declarar emergência internacional. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos declarou que um cidadão norte-americano de 30 anos que viajou recentemente para a China foi diagnosticado com o coronavírus e está em isolamento hospitalar. O governador de Washington disse não ser o momento para pânico, que funcionários do centro rastreiam outras pessoas que tiveram contato com o paciente e que as autoridades estão preparadas para mais casos da doença. Em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos estão em ótima forma e já tem um plano em prática para conter o surto do coronavírus. Em Wuhan, a prefeitura aumentou as medidas para evitar que a doença se espalhe pela cidade, instalando câmeras térmicas nos sistemas de transporte que identificam variações de temperatura corporal, como a febre. Muitas companhias aéreas da China cancelaram os voos para a cidade de Wuhan e nas empresas os trabalhadores fazem filas para pegar máscaras de proteção na tentativa de evitar o contágio do coronavírus. Em Xangai, as lojas esgotaram seus
seus estoques de máscaras para proteção contra o contágio. Fora da China, já foram registrados 4 casos da doença na Tailândia, além de casos individuais em Hong Kong, no Japão, Coreia do Sul, Macau e Taiwan, onde a presidente pediu que a China divulgue mais informações sobre o vírus e proibiu grupos de turistas de visitarem a cidade de Wuhan. Mesma atitude da Coreia do Norte, que impediu a entrada de chineses no país. O novo vírus tem provocado muito alarme pela semelhança com o vírus da síndrome respiratória aguda, que começou na China e matou cerca de 800 pessoas entre 2002 e 2003. O ministro chinês da Comissão Nacional de Saúde disse que mais de 2.000 pessoas que entraram em contato com os infectados estão em isolamento, além de 15 profissionais de saúde que mostraram os sintomas que incluem febre, tosse e dificuldade respiratória. Há evidências de que o vírus é transmitido pela respiração e enquanto cientistas alemães desenvolvem um teste para detectar o coronavírus semelhante ao da gripe, na China, médicos afirmam que ele não é um vírus mutante e não é tão grave como o da síndrome respiratória. Preocupada com a situação, a Organização Mundial de Saúde deve fazer uma reunião de emergência hoje em Genebra, na Suíça, para determinar se declara uma emergência de saúde pública global por causa da disseminação da doença. E a gente segue com notícias internacionais. Dezenas de grandes felinos ganham uma nova vida após anos presos em circos. Escritórios do líder da oposição na Venezuela são revistados enquanto ele está fora do país. E ataque na Síria deixa dezenas de mortos numa crise sem solução aparente. Ataques da aviação da Rússia contra grupos rebeldes em Idlib, no noroeste da Síria, deixaram pelo menos 23 civis mortos, incluindo 13 crianças, como revelou a Organização Síria dos Direitos Humanos. A região é dominada pelos jihadistas de um ramo da Al-Qaeda e tem sido bombardeada por russos desde o início de janeiro, provocando a fuga de centenas de milhares de sírios para a fronteira com a Turquia. Tanto Moscou quanto Damasco negaram as acusações do bombardeio indiscriminado de civis, afirmando que apenas combatem os jihadistas. Na segunda-feira, pelo menos 7 civis, incluindo 5 crianças, morreram em bombardeios russos na província de Alepo, de acordo com o observatório. A Rússia anunciou há mais de uma semana uma trégua e nega ter realizado ataques desde então. Agentes do Serviço de Inteligência da Venezuela invadiram os escritórios do líder da oposição, Juan Guaidó, enquanto ele está fora do país. O prédio em Caracas foi cercado por agentes encapuzados que impediram deputados de entrar nas instalações, mas o governo venezuelano não comentou a ação. Juan Guaidó esteve na Colômbia, onde se encontrou com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que prometeu o apoio dos Estados Unidos para afastar Nicolás Maduro do poder. E agora, o líder da oposição está na Europa, onde participa do Fórum Econômico e foi reconhecido pela Inglaterra e outros 50 países como presidente interino da Venezuela. Uma equipe de defensores de animais resgatou 21 grandes felinos de circos na Guatemala após 1 ano e meio convencendo o governo a proibir esses animais em circos no país. Os tigres e leões foram encontrados após anos presos em jaulas pequenas em péssimas condições de saúde, alimentados apenas com galinhas e alguns com as garras e dentes retirados. Depois de cuidados pelos defensores de animais, 17 deles foram libertados num santuário na África do Sul e outros foram viver em santuários na Flórida. A organização sem fins lucrativos ainda deve fazer mais operações parecidas, resgatando perto de 200 grandes felinos em zoológicos na Bolívia, Peru e Colômbia. A gente volta ao Brasil para falar da repercussão sobre a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald e outras 6 pessoas. O jornalista americano foi acusado de participar da invasão de celulares de autoridades da Operação Lava Jato, no Paraná. A denúncia foi apresentada pelo procurador da República em Brasília, Wellington Divino Marques de Oliveira,
contra Glenn Greenwald e outras 6 pessoas. Eles são acusados de hackear contas de Telegram de autoridades da Lava Jato, como Sérgio Moro, na época em que era juiz em Curitiba, e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da operação no Paraná. Em sua rede social, o jornalista americano publicou um vídeo em que defende a imprensa livre. É um ataque contra a imprensa livre, obviamente, contra a nossa reportagem, mas também contra a Polícia Federal e o Supremo, o STF, que disse que eu não posso ser investigado, muito menos denunciado para minha reportagem, porque é uma violação do direito constitucional de uma imprensa livre. O procurador da República que fez a denúncia diz que não foi descumprida a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que havia determinado que o jornalista não fosse alvo de inquérito ou responsabilizado, e que um diálogo desmonta a defesa de Greenwald, porque provaria que ele auxiliou, incentivou e orientou um dos hackers denunciados, o mesmo que já firmou compromisso de delação premiada. Glenn Greenwald também disse que a Polícia Federal concluiu que ele não cometeu nenhum crime e acusou o governo Bolsonaro. Então, isso é obviamente uma retaliação para o governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados. O presidente Jair Bolsonaro rebateu com ironia. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal de Brasília contra o jornalista americano teve grande repercussão. Políticos e entidades de representação se manifestaram sobre a acusação. Para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a denúncia é uma ameaça à liberdade de imprensa. A OAB afirma que a denúncia criminaliza a mera divulgação de informações, o que significa claro risco para a liberdade de imprensa. De acordo com a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a denúncia contra Glenn desrespeita a sua decisão de agosto do ano passado. Marco Aurélio, que também é ministro do STF, disse que a acusação do MPF é perigosa, porque pode impedir a liberdade de expressão. O relator da ONU, Organização das Nações Unidas sobre Liberdade de Expressão, David Kaye, vai cobrar do governo brasileiro explicações sobre a denúncia. Você imputar um crime a um jornalista baseado nas interações desse jornalista com a sua fonte, isso é muito preocupante, porque pode levar a uma criminalização em geral da atividade jornalística. E me parece que é uma tentativa de intimidação contra o trabalho do Glenn Greenwald e, por extensão, contra o trabalho de todos os jornalistas independentes no país. E daqui a pouco, aqui no JC1, Internacional é o primeiro finalista da Copinha. E economia criativa, espaços compartilhados, como se adaptar às novas formas de consumir. Alugar, dividir, trocar produtos e serviços, novos hábitos que refletem no bolso e também no meio ambiente. A gente volta já já. Foi inaugurado hoje, em São Paulo, um coworking público. O espaço de trabalho colaborativo é gratuito e direcionado para a economia criativa. O Teia Centro será a 4ª unidade de uma rede de coworkings que já funciona em bairros da periferia da capital paulista. O espaço tem capacidade para atender diariamente cerca de 40 pessoas. Por mês são esperados, em média, 500 empreendedores passando pelo local. O principal objetivo da iniciativa é estimular a criação de negócios e coletivos voltados para o audiovisual, artes e desenvolvimento social. A ideia é que empreendedores criativos e artistas que têm vontade de empreender possam frequentar esse espaço para aqui ativar as suas ideias, inclusive formalizar o seu negócio. Podem ser artistas e empreendedores individuais ou coletivos que também usem o espaço para transformar suas ideias em negócios concretos. Aqui, os empreendedores também poderão fazer oficinas e cursos de capacitação gratuitos. O Teia Centro fica na Biblioteca Mário de Andrade e vai funcionar de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. E o consumo compartilhado virou uma tendência, principalmente entre a classe média. Deixar de comprar para alugar e até dividir um mesmo produto ou serviço significa pagar menos e ainda ajudar o meio ambiente. Carol tem uma festa de aniversário para ir.
Atrás de algo diferente, veio nesta loja de aluguel de roupas buscar o que tanto queria. A peça é alugada. Às vezes dá muita dó, você acaba comprando uma roupa para uma festa, um evento específico e acaba usando 1 ou 2 vezes, deixando no armário e fica lá, sozinha. E aqui você, pela assinatura, você consegue ter um guarda-roupa infinito. São mais de 1.500 opções. O modelo de negócio veio da vivência das amigas e sócias da empresa. Uma coisa que a gente via muito no nosso dia a dia, que era a troca de peças entre amigas. E aí, olhando o que acontecia, a gente via que na nossa faculdade também isso acabava acontecendo muito. Então, chegar antes de festa, as meninas trocarem uma de roupa com a outra, pegar a roupa emprestada de uma amiga, emprestar para outra. E aí a gente queria possibilitar isso para mais pessoas. Através de uma assinatura mensal, a cliente tem a opção de levar 3 roupas e varia de acordo com a necessidade. A gente percebe que assim, a maioria das mulheres tem muita dificuldade na hora de se vestir, sempre quer roupa emprestada da amiga, comprar uma coisa nova. Então daí surgiu essa ideia de um consumo mais consciente. Troca de roupas, caronas, aluguel temporário de espaços em casa, são ações que já fazem parte da realidade de muita gente. Pesquisa feita por uma empresa de tendências de consumo com maiores de 18 anos em todas as regiões brasileiras aponta que quase a metade dos entrevistados brasileiros sabe como funciona o consumo compartilhado. Mas, por enquanto, 16% realmente praticam. Outro tipo de compartilhamento que vem crescendo a cada ano é o espaço de trabalho, conhecido como coworking. Neste, na zona oeste de São Paulo, todos os dias, cerca de 50 pessoas passam por aqui para trabalhar. E um dos benefícios é a economia, mais barato do que manter um escritório fixo. Em uma mesma mesa, podem existir várias empresas diferentes. A Emanuele é prestadora de serviços de marketing. Adotou o modelo de trabalho há 3 anos. Quando eu tenho dúvidas, assim, eu recorro a todo mundo na bancada. Gente, o que vocês acham? A gente troca experiência, a gente compartilha ideias. E eu acho que esse é o diferencial. Já a Ana Paula é nova no assunto e gostou da ideia. Mas em janeiro, com o filho em casa, achei que o coworking podia ser uma boa alternativa e está sendo mesmo. O dono do local diz que grandes empresas também já adotam o uso de espaço compartilhado e que é uma tendência nas grandes capitais. O primeiro ponto que o pessoal vê do coworking é financeiro. E à medida que a pessoa vai usando o espaço, ela vai entendendo que esse é o do menor parte. Ela vai entendendo que o coworking ela vai trazer benefícios para a empresa dela, onde ela vai ter outras pessoas para se conectar, fazer networking, gerar contatos, gerar novos clientes, gerar parcerias. Bom, e quem conversa com a gente hoje sobre as novas formas de consumir é o professor de Economia Criativa da Fundação Dom Cabral e da PUC do Rio Grande do Sul, Gil Giardelli. Gil, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde para você, uma alegria recebê-lo. Boa tarde, Joyce, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Gil, a gente viu na reportagem que essas novas formas, essas relações de troca, de consumo, elas estão todas baseadas na economia criativa, correto? E como explicar facilmente para quem está assistindo agora, quais são as bases dessa economia criativa? A economia criativa é algo novo, ela começa em 2001, quando grandes cidades, especificamente Londres, resolve entender o que mudou o seu conceito de cidades. Estavam saindo as indústrias e voltando os artistas, os designers, enfim, as pessoas que usam, em vez do trabalho de máquinas e força, o trabalho dos cérebros. Isso fez com que essa economia criativa, por exemplo, a área de games é uma área de economia criativa, é o teatro, a televisão, o rádio, são essas conversas. Isso se junta, então, a economia criativa é você usar a criatividade, o apoio cultural e o apoio intelectual para criar novas empresas. E aí vem essa economia circular, essa economia compartilhada, que é o mundo. Em 2008 teve uma grande crise econômica, muito desemprego, sempre se compartilhou no mundo, mas aí uma pessoa que estava desempregada nos Estados Unidos, em São Francisco, resolve alugar o seu quarto para quem ia trabalhar lá. E aí, a partir dali, se cria uma empresa hoje que é a maior empresa de hotelaria do mundo. Então, isso foi começado a ser utilizado. E hoje você pode compartilhar brinquedos, pode compartilhar aviões, joias, pode compartilhar seu tempo para levar o cachorro do vizinho. Então, é uma nova era, uma nova economia, uma nova forma de pensar. Tudo tem mostrado que a gente consome demais, né? E a gente viu nos dados também que 16% da população brasileira hoje usa alguma forma de serviço de
de se compartilhar e de se trocar produtos com outras pessoas. Esse número cresce em que velocidade no Brasil? A gente tem aderido mais a essa possibilidade? O Brasil é uma grande inspiração sobre a economia criativa e a economia compartilhada, porém nós estamos com uma questão que precisamos superar. No Brasil que está um pouquinho, digamos, fraturado, muito antagônico, está faltando confiança. Aí as pessoas estão confiando em ceder o seu quarto para um desconhecido, em compartilhar, enfim, uma peça de roupa. E eu acho que isso está se superando agora, com esse conceito de você poder dar uma nota para quem te recebeu na sua casa, ou para quem emprestou um carro, ou para quem pegou seu brinquedo nas férias. Isso vai começando a criar esse processo da economia da confiança. Porque não é só tecnologia, é uma relação baseada na confiança que você está falando agora. Nessa confiança e mais do que isso, você se sentir parte de algo diferente. Eu acho que o mundo começa a perceber, né, nós estamos vendo aí uma mudança climática, uma série de fatores, é um consumo que enfim, está fazendo um pouco mal para o futuro que a gente vai deixar para as outras, enfim, as outras pessoas que virão por aí. Então, se consumiu muito, não precisa parar, mas pode ser mais frugal, menos consumista. E essa visão sustentável já está mais espalhada na sociedade de forma geral, você diria? Olha, há um tempo atrás eu fiz um trabalho numa região que o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, e uma pessoa falou assim, eu acho muito bacana vocês falarem de carros compartilhados, de compartilhar tudo, mas, puxa, eu andei 30 anos no ônibus lotado, agora eu tenho o meu carro. E eu tenho a minha música e eu não vou compartilhar agora. Então, você tem alguns processos que a gente precisa passar, algumas mudanças para entender que o coletivo, a sociedade, ela é mais importante que o indivíduo. Mas é um caminho, é um processo. Então, primeiro se compartilha, por exemplo, a primeira rede que as pessoas entram para compartilhar algo é redes de vizinhos. Então, você precisa experimentar isso, entender que seus vizinhos fazem parte daquela rede e depois você vai entrar em outras redes. Então, o primeiro passo é compartilhar algo, você é o que você compartilha. É uma experiência que vai evoluindo, né? E como você vê esse cenário daqui para um futuro próximo? Eu acho que durante as últimas revoluções industriais, nós fomos dividindo as pessoas. A revolução digital deixou nós individualistas, olhando para as nossas telas. E agora a gente está numa fase de voltar a conversar. E aí, só que agora a conversa ela é muito maior, porque os aplicativos bem utilizados fazem redes gigantescas. Você pode, por exemplo, ser um colecionador de selos, era algo que estava acabando, e agora volta com muita força até com os mais jovens, porque a rede, primeiro digital e depois os encontros em praças públicas. Você tem visto aí muitas pessoas se encontrando em locais para fazer, recitar poesia. Então, as tribos elas vão se encontrando e todo mundo tem várias tribos. Então, eu acredito que no futuro nós vamos voltar a estar mais nas ruas. Gil Giardelli, muito obrigada por estar conosco hoje. Já te espero numa próxima oportunidade. Uma honra. Bom, vamos falar de esporte agora. O Internacional é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Ontem, o time gaúcho eliminou o Corinthians pelo placar de 3-1. A partida foi na Arena Barueri e teve o domínio quase completo do Internacional. O primeiro gol foi de Guilherme Pato, depois de um chute de fora da área. No segundo, o Matheus Monteiro recebeu a bola sozinho na área. No terceiro, o Nicolas fez esse golaço, chutando de longa distância. O Timão ainda descontou com Juan Oliveira, mas já era tarde demais. Placar final, Internacional 3, Corinthians 1. O Inter agora aguarda o vencedor de Grêmio e Oeste, que se enfrentam logo mais às 5h30 da tarde com transmissão da TV Cultura. A final da Copinha acontece no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. O jogo será no estádio do Pacaembu às 10 horas da manhã. A partida também será transmitida pela TV Cultura. E o JC1 termina por aqui. Você continue nos acompanhando. Nós estamos sempre aguardando as suas mensagens pelas redes sociais. No Instagram, @jornalismo TV Cultura. No Twitter, @jornal_cultura. E também pelo YouTube, no nosso canal Jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você e eu te espero amanhã. Até lá!